Olá! Dia 11 de setembro de 2024. Hoje é aniversário da minha irmã Marise, que se dedicou a vida inteira à educação, ao sindicato dos trabalhadores em educação. Parabéns para você, tudo de bom, você é uma inspiração por essa luta toda aí pela educação de qualidade e também pelos profissionais, pelos direitos dos profissionais. Beijo, beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós estudaremos sobre compartilhar as avaliações externas. Por que compartilhar essas avaliações externas? São vários os motivos por que compartilhar. Hoje nós vamos fazer o contrário, né? Nós sempre falamos, colocamos um pouco de prática para o final e falamos sobre os benefícios no início. Hoje eu quero fazer o inverso. Hoje eu quero colocar aqui uma apresentação logo de cara para estudar com vocês sobre a importância de avaliação externa, né? O que são as avaliações externas? Aqui, eu só coloquei como um exemplo, só para a gente saber aqui. Avaliação externa, quando nós falamos do governo federal, né, que está do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Esses documentos aqui são documentos do INEP. Então, o INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, Anísio Teixeira, né? Que muita gente confunde essas siglas, né? E o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse ano nós tivemos resultados do IDEB, que é feito a prova no ano ímpar e a resposta no ano par. Então, nós temos esse sistema de avaliação que ele cuida de todo esse processo. Aqui, quem está aqui há mais tempo vê que a gente estuda muito esse documento aqui, que é a matriz curricular para documento de referência para as avaliações externas, né, do governo federal, mas que também os estados estudam. Então, você percebe que essa fotinha aqui é essa foto desse documento que está aqui apresentado para vocês. E essa outra azulzinha é a cartilha que todo ano ímpar sai. Eu esqueci de trocar aqui, porque tem a cartilha de 2023, né, que ano passado teve a cartilha nova, que basicamente vai falar sobre o que é o SAEB, a importância da gente se organizar para aplicar essas avaliações e por aí vai, né? Então, a ideia de nós estudarmos hoje aqui é de que nós não devemos apenas aplicar essas avaliações, nós devemos compartilhar os resultados dessas avaliações externas. E por que isso? Porque, em geral, estas avaliações externas, elas são diferentes das nossas avaliações internas de sala de aula. Porque a avaliação de sala de aula, basicamente, nós estamos tratando da proficiência do estudante. É aquela avaliação formativa ali, que eu vou apresentando a atividade, ele vai desenvolver, eu vou apresentando a atividade, ele vai resolvendo, eu vou aplicando uma avaliação para ver se ele aprendeu, se ele não aprendeu, eu aplico de novo, e por aí vai, né? É um processo formativo mesmo, que está centrado na proficiência. As avaliações externas, elas estão focadas em todo o sistema. Então, por que nós temos que compartilhar? Dizendo que já imediatamente a gente pode dizer sobre isso, né? Porque todos que estão envolvidos, eles são responsáveis por essas notas externas, né? Por esses resultados. A família, os políticos, porque tem referência. A família, porque se ela vai acompanhar ou não essas crianças. Aos políticos, porque eles são os responsáveis para suprir ali as necessidades daquela escola. Os profissionais envolvidos ali, que não são somente os professores, e também, diretamente, o corpo que faz o processo de planejamento pedagógico.
E o próprio professor também, né? Não é só o resultado da criança. Então, muitas vezes, quando sai um resultado externo, as pessoas falam assim: ah, aquelas crianças não conseguiram alcançar, ou aquela professora não conseguiu ensinar. E a leitura não pode ser assim. A leitura tem que ser bem mais ampla, para que a gente consiga entender, então. Aqui, passei aqui, estava na dúvida de onde passar. Para que a gente compreenda que a responsabilidade não é só do professor. Então, uma avaliação externa, ela tem, além do teste cognitivo, né, que a gente fala prova, mas é um teste cognitivo, além do teste cognitivo que a criança vai fazer ali, ou o jovem, que vai contar na soma da avaliação externa, como proficiência, tem também os questionários impressos e os questionários eletrônicos. E ali tem alguns questionários para alunos, para professores, para diretor, para secretário municipal de educação e na educação infantil para o professor, porque na educação infantil não tem prova para as crianças, né? Não tem esse teste cognitivo aí para as crianças. Então, você percebe que nós precisamos compartilhar os resultados. Por exemplo, 2023 teve o IDEB, mensurou o IDEB. 2024 chegaram os resultados. Então, o que nós temos que analisar? Não só a nota geral ou do aluno. A gente vai ter que olhar quais respostas esses alunos deram para estes questionários. E onde que a gente encontra isso? Nos sites do governo, né? E também no QEDU. A gente visita muito o QEDU, porque lá no QEDU, né? É um site que compila todos esses dados aí das avaliações externas de todos os municípios. Inclusive, lá naquela época que teve uma violência com armas e tudo na escola de Suzano, lembram disso? O QEDU chegou a mostrar que estes questionários aqui já sinalizavam que existia um problema de saúde mental ali dentro daquela escola e que ninguém olhou por aqueles questionários, né? Então, a avaliação externa, ela não é só para a prova, ela é para olhar todo o sistema e falar com todos os responsáveis. Então, por exemplo, o que tem nesses questionários aqui? Das avaliações externas, e que ano que vem terá, né? Nós aqui mesmo estamos nos organizando para todas as nossas assessorias do ano que vem estarem voltadas a esse foco, né? Às provas do SAEB, porque a gente sabe que não dá para colocar a responsabilidade só no professor, né? Nós temos que olhar para todos, né? E com o PTA isso vai ajudar, que é o plano de trabalho anual, que os municípios todos estão criando obrigatoriamente no compromisso do Criança Alfabetizada. Então, isso vai ficar cada vez mais imbricado, assim, né? Não vai dar para dissociar. Então, o que nós temos que observar? Quando esse questionário chega, e às vezes não são para todos os alunos, faz um recorte, as perguntas para os alunos são em relação às informações pessoais e profissionais, porque a gente está falando aqui também de alunos que estão no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, porque o SAEB se aplica até o 3º ano do ensino médio, né? A trajetória escolar desse aluno, as práticas escolares cotidianas, o que ele faz ali dentro da escola, e as expectativas dele com relação aos estudos dele. Com relação ao professor, o que se mais pergunta? O que tem ali? Informações pessoais e profissionais, hábitos culturais, condições de trabalho, olha, perceba, formação profissional, gestão, clima escolar e práticas pedagógicas. Quando se trata do questionário do diretor, ele também vai dizer sobre as informações pessoais e as suas experiências, as condições de funcionamento da escola, os recursos e infraestrutura, a gestão e participação, a gestão pedagógica, as condições de atendimento ao público-alvo da educação especial.
E o secretário municipal de educação, ele também responde às informações pessoais e experiência profissional, a organização e planejamento, os conselhos de gestão, o ensino fundamental, o ensino médio, avaliação e plano de carreira. Então, estes são os temas que ele responde. E o professor da educação infantil, ele responde tanto o questionário do diretor quanto o questionário do professor da educação infantil, né? Então, ali, assim, separado, né? O diretor da educação infantil responde um questionário e o professor da educação infantil responde outro questionário. Então, quando você junta esses dados, mais o Proficiência, mais os outros conjuntos de dados que são captados ali na aplicação, na inserção dos dados, tudo isso, a alimentação do sistema, é que dará a nota das avaliações externas. Então, primeira coisa, tirar da cabeça que a avaliação externa é só da proficiência do aluno. E por isso, por esse motivo, porque não é só do aluno, que eu preciso compartilhar essas respostas. Então, a ideia é que, passado esse período eleitoral aí, que é muito turbulento, né, essa coisa toda, é que os municípios sentem para analisar todos os dados do IDEB de 2023, que foi agora resultado em 2024, e já faça o seu planejamento para o 2025, né? Porque aí dá tempo de outubro, novembro, dezembro, organizar-se para uma acolhida melhor e traçar as metas para que quando chegar lá outubro de 2025, quando tiver o município recebendo esses questionários e os alunos fazendo os testes cognitivos, já tenha acontecido alguma melhora, né? Então, estes são os principais motivos que a gente deve compartilhar. E aqui a gente trouxe também, porque sempre estão nos perguntando, mas como é que é elaborada essa questão, essas questões das avaliações externas? Como que faz isso? Qual que é o parâmetro para isso? Então, antes da BNCC, a gente tinha alguma complicação mesmo, porque às vezes as avaliações, elas não vinham, elas vinham igual, dentro de um parâmetro para todo o Brasil, mas os nossos livros didáticos, mas os nossos planejamentos, nossos planos de curso não eram iguais, né? Então, dava mesmo aquela sensação de que você ensinava, e aí chegava uma prova totalmente diferente do que você ensinou. Hoje não, hoje nós temos matrizes, né? Então, tem essa matriz aqui, que é do SAEB, que é do governo federal, e a partir dela, os governos estaduais também criam as suas matrizes. No caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, o CIMAV. Nos outros estados também tem as suas siglas lá com as suas plataformas para avaliação. Mas basicamente é isso. Você tem essa coluna aqui, que aqui no vertical você tem os eixos do conhecimento e aqui na horizontal você tem os eixos cognitivos. E pode variar ali entre A, B ou C. Por exemplo, aqui tem uma outra explicação ainda mais fácil, né? Então, aqui eu tenho os eixos do conhecimento. Se essa aqui é um recorte da matriz de matemática, então, o que são eixos do conhecimento? Os números, a álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Isso aqui são as unidades temáticas lá do plano de curso de matemática, que aqui chama eixos do conhecimento. Aqui nós teremos, então, os eixos cognitivos. Então, aqui tem esses eixos cognitivos, eles estão referentes aos verbos, que a gente estudou muito aqui durante todo o ano nessas aulas aqui, né? Com o Paulo Henrique, a taxonomia de Bloom, que é do mais simples para o mais complexo. Então, você tem os verbos ali no primeiro eixo cognitivo, compreender, compreender e aplicar conceitos e procedimentos. No eixo B, nós já teremos resolver problemas e argumentar. Então, você percebe que tem uma coluna de verbos que vai tirar questões
para saber se a criança consegue. Olha os verbos que tem ali: reconhecer, inferir, identificar, descrever, comparar. Estes são verbos do eixo A. Do eixo B, são verbos ali de resolver, esboçar, determinar, explicar. Então, teremos dentro das avaliações definições de quais verbos utilizarão. Por exemplo, dentro da provinha de matemática do segundo ano em álgebra, tá vendo que tá em branco ali no eixo B, que é de resolver? Não terá questão de álgebra de resolver na matriz do segundo ano, porque resolver em álgebra já está lá no terceiro ou no quinto ano. Então, não terá aqui. Então, isso ficou muito mais fácil de nós estudarmos, baseado nas prioridades das matrizes que nós temos. Evidentemente que nós temos que pegar todo o planejamento do ano e tentar fazer com que a criança aprenda tudo aquilo. O desejo é esse. Mas a matriz compreende que é impossível a gente conseguir ensinar tudo o que está ali para aqueles meninos. Claro que uns vão conseguir, né? Mas não são todos, e tampouco a maioria. Mas a matriz ela serve para não para determinar somente aquilo que você vai estudar, mas para determinar aquilo que você vai priorizar, que sem a qual ele não vai aprender as outras questões. Então, é mais ou menos nessa lógica que as matrizes são construídas. E isso precisa ser compartilhado com a família. Essa aula que eu estou dando aqui hoje para vocês, vocês precisam resumir e passar para a família. Falar, olha, isso que eu estou trabalhando, eu não estou trabalhando da minha cabeça. Ou então o pedagogo fazer essa avaliação com o professor, porque às vezes o professor acha também que aquele pedagogo está exigindo demais dele. Aí o pedagogo também pode mostrar para o professor, assim como o professor pode mostrar para os familiares, que vocês seguem uma lógica, né? Tem uma lógica. Então, por que eu estou batendo nessa tecla dessa habilidade aqui? Porque enquanto ele não aprender essa habilidade, eu não vou mudar, passar para frente, correr. Porque essa habilidade é uma habilidade essencial e que eu já vi essa habilidade ali na matriz, né? Então, por isso que a gente precisa estudar esses materiais para a gente ter essa argumentação na hora de elaborar atividades, conversar com os pais, ou o pedagogo conversar com os professores, né? Então, aqui vai juntando, né, mais explicações, para ficar mais claro ainda. Então, pegando aqueles eixos ali que a gente estava estudando no slide anterior, então eu tenho uma habilidade. Aqui tem, por exemplo, eu pego a habilidade do primeiro ano, que é a habilidade número 8 de matemática, junto com a habilidade número 6 do segundo ano, e aí então eu crio uma nova habilidade para poder cair na prova. Então, a matriz ela é um conjunto, né? Se é do segundo ano, é um conjunto que vem do primeiro e do segundo. Se ela é do terceiro ano, é um conjunto até chegar no terceiro. Se ela é no quinto ano, é um conjunto até chegar no quinto. Então, não é aleatório, nem para matemática e nem para as outras matrizes. Essa, por exemplo, aqui é a matriz das ciências da natureza. Segue a mesma lógica. Aqui eu tenho os eixos do conhecimento, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Aqui eu tenho os eixos cognitivos, que vão ser divididos ali de acordo com as questões que vão sendo organizadas, né? Aqui é do nono ano, só para vocês terem uma ideia, que eu fui pegando um recorte de cada aqui, desse livro, né? E das apresentações dos cursos que nós já fizemos do INEP, mostrando como que se elabora essas questões. Então, nós temos aqui os eixos do conhecimento ainda em ciências da natureza, matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, que foi o que a gente estudou agora há pouco. Esses eixos, eles têm a porcentagem. Então, você tem ali, no eixo cognitivo A,
9%, B, 14%, C, 9%, e assim vai. O eixo que tem maior pontuação ali é vida em evolução, 36%. Isso fica bem claro para a gente entender como é que a gente enxerga essas avaliações que são aplicadas para nós. E aqui tem já, então, uma explicação ainda mais clara. Essa é a matriz de ciências humanas, um recorte, né? Então, poderá também cair na prova o eixo cognitivo 1, que é tempo e espaço, fontes de formas de representação, mas que ele abrange ali os eixos cognitivos de reconhecimento e recuperação, compreensão e análise, avaliação e proposição. Então, pode ser que seja só um eixo, só um verbo, uma categoria de verbo, ou pode ser duas categorias, ou pode ser, no caso dessa explicação aqui, as 3 categorias caírem na mesma prova, né? E aqui tem o exemplo disso, de como que pode acontecer. Por exemplo, número 2, natureza e questões socioambientais. No eixo A, o A2, reconhecer a localização do território atualmente ocupado pela Mata Atlântica do Brasil. Aí no B2, outra questão que pede para relacionar o desmatamento da Mata Atlântica aos processos produtivos desenvolvidos no século 19 e 20. E o eixo C já traz outra categoria de verbo, que é propor estratégia de preservação da Mata Atlântica. Então, vocês percebem que é possível usar alguns verbos de todas as categorias, né, do mais simples para o mais complexo, numa só avaliação. Então, por isso que a gente tem que ter noção do todo para saber como que vai se desenvolver esse trabalho, né? E explicar isso também para os professores e para os familiares ali. E aqui, essa matriz específica do segundo ano, que é uma das matrizes que eu mais gosto, que ela, antes do Criança Alfabetizada, nós já falávamos muito nessa matriz, quem estuda aqui conosco já viu a gente apresentando essa matriz uma série de vezes, e essas matrizes, elas são matrizes que norteiam, inclusive, né, esse processo ali do Criança Alfabetizada, que está lá no CAED, né, o sistema mostrando para a gente como que a gente pode pensar nessa estrutura aí de prioridade dentro da nossa sala de aula. Então, da mesma forma, nós temos o eixo do conhecimento, e esse eixo do conhecimento, aqui já tem as habilidades. Então, o que é foco no segundo ano? Apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura e produção textual. Resumindo, alfabetizar, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Criança Alfabetizada, eu vou repetir isso, gente, até 2030. Até 2030. Até a gente alcançar 100% das crianças alfabetizadas até o segundo ano. Aqui, ó. Aonde queremos chegar? Aqui está escrito. Queremos chegar. Qual que é o nosso objetivo com criança alfabetizada, né? Com esse criança alfabetizada aqui. Aqui. Criança alfabetizada. Qual que é o nosso objetivo? São 2. Quais que são os nossos objetivos? Aqui está escrito que o primeiro objetivo é alfabetizar as nossas crianças até o segundo ano, conforme está na BNCC. E aqui é a parte que eu mais gosto, que é garantir a recomposição das aprendizagens com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto ano. Eu penso que isso aqui responde tudo. Então, você, professor do terceiro, quarto e quinto, não fica agoniado no mundo, pensando, eu tenho que dar todo aquele planejamento e meu menino não sabe ler. Pois bem, seu menino não sabe ler, a prioridade é que ele saiba ler. Isso chama recomposição das aprendizagens.
no terceiro, quarto e quinto. Né? Então, a gente pode pegar essa matriz aqui do segundo ano, printa aí, tira foto, né? Porque, eu tô no quinto ano, estou com os meus meninos no quinto ano, e eles não reconhecem a finalidade de um texto. Eles não conseguem inferir o assunto de um texto. Eles não conseguem ler palavras. Eles não conseguem escrever palavras, eles não conseguem ler frase. Então, eu tenho que focar nisso. Porque o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada diz que o foco, inclusive no terceiro, quarto e quinto, é na alfabetização. Então, se eu fosse professora hoje de sala de aula, ou se eu fosse especialista, coordenadora pedagógica, eu pegava essa matriz e eu ficava com ela para baixo, para cima, colocava grandão, assim, de banner. Aí a família fala assim, eu estou achando que está muito fraco o ensino dessa escola. Aí a gente vai lá e mostra aqui, pois é, mas olha, sua filha consegue ler palavra? Ela já consegue inferir informação em texto verbal? Quando eu falo, ela consegue saber que esse texto é sobre a peteca? Eu contei uma história aqui sobre a peteca. Ela sabe. O texto fala sobre o quê? Sobre a menina que sabia construir peteca. Ela sabe dar essa resposta? Então, se ela não sabe ainda, eu preciso dessa ajuda, né? Então, a gente tem que falar isso. Porque a avaliação, ela não é... Lembra do que nós começamos a falar aqui? A avaliação, ela não é só responsabilidade da professora, ou só do resultado da prova de proficiência. É de todo mundo. Então, quando eu pego essa matriz do segundo ano e eu pego os objetivos que estão no Criança Alfabetizada e pego as avaliações que estão sendo, né, do ciclo 1, 2 e agora virar o ciclo 3 do CAED lá, do Renalfa, né, desse sistema todo voltado para que a gente possa alfabetizar as nossas crianças até o segundo ano do ensino fundamental e recompor as do terceiro, quarto e quinto com foco na alfabetização, a gente fica tranquilo, né? Porque aí aquela história que todo mundo fala assim, mas o planejamento é gigante. O planejamento é gigante. Mas se esse menino não sabe ler palavra, ele não vai ler texto. A gente tem que falar isso, sabe? Ele nunca conseguirá ler um texto e interpretar e ter raciocínio lógico se ele não tiver uma interação com a fala, com a escuta, com os livros, com a literatura, com a arte, com a psicomotricidade, para ele se desenvolver, né? Então, essa matriz vai nos falar sobre isso. Só para vocês terem uma ideia, olha essa matriz aqui. É a mesma, tá? Só que aqui, ó, apropriação do sistema de escrita, leitura e produção textual. Então, repetindo, apropriação, 39%, leitura, 58%, produção textual, 3%. Então, às vezes, o professor ali do segundo ano fica, assim, arrebentando a vida da criança para ela escrever um textão, sendo que, na verdade, na matriz, 58% é habilidade de leitura. Por isso, a criança alfabetizada veio com um cantinho de leitura, com o gosto da leitura, né? O Rubem Alves fala isso, a gente não deve desenvolver o gosto, a gente não deve ficar tentando desenvolver o interesse pela leitura, a gente tem que ajudar as crianças a desenvolverem o gosto pela leitura, né? É diferente quando você gosta de ler do que quando você tem que ler. Então, a matriz, ela está nos mostrando isso. Vamos brincar com livro didático, vamos criar livros didáticos. Olha, hoje eu tô desconcentrada, né? Vamos brincar com livro literário, vamos criar livros literários, vamos colorir livros literários, vamos conversar sobre eles. É essa leitura que favorece a apropriação do sistema de escrita. E isso tudo está resumido nessa matriz aqui, né? A gente falou do segundo ano aqui, que tem essas porcentagens, e aqui a gente traz as porcentagens do quinto ano. Essa porcentagem do quinto ano, que ela traz aqui também leitura, tá vendo aqui em cima? 30%. Linguística semiótica, 22%. Nós estamos falando do quinto ano.
Produção de texto, 2%. Arte, 23%. E educação física, 23%. Eu me lembro de um relato de uma professora que disse assim: a minha pedagoga não deixa a gente ter aula de arte de jeito nenhum e reclama da educação física, porque ela acha que é perda de tempo, que o tempo precioso da escola tem que ser com português e matemática, né? Aí dá vontade de pegar essa matriz aqui e mostrar carinhosamente para ela, assim, olha aqui, colega. Você está vendo aqui? Arte, 23%, e educação física, 23%. E educação física não está relacionado só ao professor de educação física, está relacionado à psicomotricidade também, né? Os movimentos de dinâmicas, de dança, de dançar mesmo, dessas festas que dançam, ensaiam, né? Porque a arte e a educação física, somando aqui 46%, contribuem para a leitura e a escrita, né? Então, a arte e a educação física precede a leitura e a escrita. Nós temos o nosso cérebro todo formado, a linguagem abstrata está aqui na frente, mas antes disso, tem todas as outras funções executivas. Desculpa. Todas as funções executivas que ela precisa se desenvolver até que ela tenha aqui a linguagem bem desenvolvida, que é abstrata. Então, ela precisa trabalhar com a arte e com o corpo em movimento para ela desenvolver. Vocês percebam que isso aqui é uma matriz do 5º ano. A mesma coisa na matriz do 9º ano, tá vendo? 17% de arte e 17% de educação física, mais do que leitura, e leitura continua sendo mais do que análise semiótica e linguística no 9º ano. Então, nosso foco é leitura, gente. E a alfabetização, ela não se dá pela escrita, ela se dá pela leitura. A Anne-Marie Chartier fala isso para a gente o tempo inteiro, eu fico repetindo isso aqui, né? Então, quanto mais livros você colocar na mão da criança, quanto mais possibilidades de leitura ela ter, ela, consequentemente, terá uma avaliação melhor, né? Agora, quando a gente ficar só em folhinha de xerox e perguntando só essa coisa de tomar leitura, né, maçante, sem ser uma coisa legal, essa criança não vai se desenvolver. E contextualizado. Essa aqui é um esquema de um problema no contexto do mundo real para as crianças, em que nós temos ali um problema no contexto. Então, nós estamos com um problema na escola, um problema de vida real. O que eu devo fazer? Formular, a setinha está indo ali para o lado, formular um problema matemático. Então, eu tenho um problema real que está acontecendo na minha escola, eu formulo esse problema matemático e eu emprego os resultados matemáticos para interpretar os resultados no contexto. E aí eu vou avaliar o problema no contexto. Percebem que a palavra-chave é contexto? Então, eu tenho mais pessoas para virem para a minha sala, sentarem na minha sala, do que quantidade de cadeiras e mesas que tem na minha sala de aula. Então, eu transformo isso num problema matemático, eu formulo uma questão para isso, e assim fica mais fácil da criança aprender. Coisas do contexto da criança. É o que nós estamos o tempo inteiro aprendendo aí em todos os documentos da BNCC e dos currículos, né? E analisando essas matrizes aí do SAEB também, porque aqui é só um recorte, né? Eles têm vários livros que vão nos ajudando a entender isso, né? Vários livros que vão nos ajudando a entender, e assim, vários livros, esse técnico, mas aqui, esses branquinhos aqui, que vocês estão conseguindo ver, todos esses branquinhos aqui são livros desse ano que eu não consegui ler todos ainda, mas são livros que interpretam, são artigos científicos que interpretam essas matrizes que a gente traz aqui para estudar com vocês, né? E aí, então, falamos aqui do governo federal, das avaliações externas no âmbito nacional. Quando a gente vem para o âmbito estadual,
nós temos aqui o sistema que é o nosso sistema mineiro de avaliação e equidade da educação pública, que é o que significa o CIMAV, né? O que é esse CIMAV? Ele tem as avaliações formativas e as avaliações somativas, que são aquelas que a gente acabou de dizer, né? Acabou de dizer, não, disse lá no início dessa aula. A avaliação formativa são aquelas avaliações diagnósticas, aquelas avaliações intermediárias, aquelas que nós fazemos com o objetivo de analisar o processo de formação ali do estudante. As somativas, elas são as do ProAlfa e a do ProEB, e agora temos também a fluência em leitura, que vai nos dar uma soma, vai nos organizar ali, nós vamos compreender melhor o processo de evolução das nossas crianças. Quando você está lá no sistema, né? Esse aqui, cada um entra lá, né? Você pode entrar para ver do estado, você pode entrar para ver as regionais, aí o secretário de educação entra lá no CIMAV para ver do seu município, o secretário entra para ver do seu município, o diretor entra para ver da sua escola, e no CAED, que é um sistema que o CIMAV também usa, né, do CAED, que é o sistema do RENALFA, que é o parâmetro das avaliações para o criança alfabetizada, é também essa plataforma. Não é a mesma plataforma. Vamos dizer que o CIMAV, o CAED para o CIMAV e o CAED para o criança alfabetizada, tudo é da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Então, é bem próximo ali, a gente consegue navegar muito próximo, né? Os dados conversam muito entre si. E aí, a primeira coisa que a gente vai olhar nesse CIMAV é a taxa de participação, porque a maioria das avaliações externas, tanto nacionais quanto estaduais, ela vai considerar essa questão porque muitas vezes aqueles alunos que fizeram a prova aquele dia não representam a capacidade de todos os alunos daquela escola. Então, por isso que é importante a primeira coisa a se olhar a taxa de participação. Vocês percebem aqui, olha, tem essa taxa de participação aqui de 88% em 2001, em 2021, 2024 2022, 94%, e 2023 permaneceu com 94%, quer dizer, houve uma melhora ali. Quando a gente vai olhar depois da taxa de participação, a gente entra na de desempenho. E aqui tem os padrões, tá vendo? Aqui tem esse verdinho bem clarinho, que é baixo. Aqui tem o outro, um verdinho ainda um pouco claro, mas um pouco a mais que o outro, intermediário. Esse verde mais escuro recomendado e esse verdão aqui avançado. Então, a gente consegue ver a proporção, aqui está no âmbito regional. Mas a gente consegue ver da nossa própria sala, né? Então, se você é um professor que ainda não olha isso, vai lá na secretaria da sua escola porque tem gente que paga outras pessoas, né, para poder analisar esses dados, baixar as provas. A gente sabe que essa é uma realidade que acontece em boa parte do nosso país, que não é legal, né? Essas plataformas foram feitas para que o professor acesse. Então, o professor acessa a turma dele, a diretora acessa da escola, a secretaria acessa da cidade toda, as regionais daquela regional, o estado do estado dele e o governo federal, né, ali de tudo. E a gente que é da área de pesquisa, né, de assessoria e pesquisa, a gente também tem os limites que a gente consegue entrar. A gente não consegue entrar em tudo. Por exemplo, eu não consigo entrar na sua sala de aula, então eu não consigo ver, né? Alguns dados eu consigo aqui, nacionais, estaduais, regionais, a gente consegue ver, mas para ter o dado da secretaria, a gente tem que ter a senha da secretaria.
ou da escola. Mas você que é professor, você tem que aprender isso para o seu bem. Porque aí você vai conseguir analisar aqui, se você tem 25 alunos, quantos estão no baixo, quantos estão no intermediário, quantos no recomendado e quantos no avançado. Tem gente que já está fera nisso, tem gente que ainda não aprendeu, e é bom aprender. Porque quando você, ali nós estamos falando de proficiência média. Aqui a gente já está falando das habilidades que as crianças acertaram ou não. Então, por exemplo, esse azul escurão, acima de 81%. Esse azul clarinho, de 61% a 80%. Esse amarelinho, de 41% a 60%. E esse vermelho, até 40%. Aqui, gente, tem a habilidade. Lembra que a gente estava falando da habilidade lá em cima? Dos eixos da matriz? Do eixo cognitivo e do eixo... Esqueci? Hoje eu tô... Eu acho que eu ainda estou com a... Como é que chama aquele negócio? Com a anestesia do meu dente, assim. Eixo cognitivo e eixo do conhecimento. Falo isso toda hora e estou esquecendo. Perdão. Então, o eixo cognitivo, eixo do conhecimento e o eixo cognitivo aqui em cima, né? Então, essas habilidades estão dentro desses eixos. E aí, então, as plataformas nos dão os resultados por habilidade. E dão mais ainda, dão relatórios. Então, por exemplo, a habilidade 62, efetuar a operação de adição entre números naturais formados por até 3 algarismos. Essa resposta que deu 62% das crianças dessa sala acertaram essa habilidade. Aqui essa outra, utilizar a operação de adição entre número natural formado por até 3 algarismos, perdão, gente, envolvendo o significado de juntar ou de acrescentar com ou sem suporte de imagem na resolução de problema. 86%. Olha que fera que estão esses meninos aqui. E por aí vai, né? Olha aqui, interpretar a localização de pessoas, animais ou objetos no espaço, considerando um ou mais de um ponto de referência e noções de orientação. À direita, à esquerda, em frente, atrás, em cima, 79% acertou. Eu particularmente penso, deixa eu sair daqui, eu particularmente penso que estas plataformas, elas são uma mãe maravilhosa. Porque elas dão a avaliação a partir da matriz, elas te dão as respostas das avaliações e elas te dão a categoria se o menino está fraco, intermediário, recomendado e avançado. Como que eles sabem isso? Porque na hora de elaborar a avaliação, eles elaboram com relação aos verbos. Se o menino ele sabe só questões do verbo aqui embaixo, ele está no nível mais baixo. Se ele já conseguiu acertar estas questões elaboradas com base nesta escadinha da taxonomia de Bloom, ele já está no intermediário. Se ele subiu mais um pouco na competência da habilidade, ele está no recomendado. E se ele avançou mais ainda, ele está no avançado, né? Avançou mais ainda, ele está no avançado. Então, e aí, a partir disso, ela vai te dar no sistema, o próprio sistema vai te dar as opções de cadernos diferentes, de avaliações diferentes. E estas avaliações diferentes serão correspondentes aos níveis de resultado da sua turma. E aí, então, qual que é a nossa missão? Pegar aquelas habilidades que os nossos meninos erraram mais e recompor a aprendizagem. Ensinar de novo de forma diferente, porque do jeito que nós ensinamos, ele não conseguiu aprender. Então, ao invés de eu avançar para frente para poder concluir o meu planejamento, eu volto naqueles resultados das avaliações
que o CIMAV me deu, ou o CAED me deu, lá no Criança Alfabetizada, e preparo de novo. Outra forma de ensinar, outra forma de avaliar. E eu, então, compartilho isso com a família. Eu preciso compartilhar isso com a família, para dizer para a família, olha, eu preciso que você me ajude nessas e nessas questões, porque é nisso aqui que essa criança não está conseguindo aprender. Você percebe? Então, antes a gente tinha que fazer tudo. Hoje a gente tem um sistema para a gente ir nesse sistema. A gente não tinha matriz. Hoje a gente tem a matriz, os livros, os planos de curso, as avaliações, estão todas saindo das matrizes. E tem gente ainda que não está pegando esse resultado e focando nele para poder trabalhar na sala de aula, né? Então, assim, aí não vai, gente. E estas plataformas, elas estão nominais, né? Todas as crianças foram inseridas lá no sistema, e aí tem lá a turma com o nome da professora, e se essa professora está com os menininhos no verdinho clarinho, no intermediário ou no verdão bonitão, né? E os que estão no clarinho, o que eu estou fazendo para ajudar essas crianças a se desenvolverem? Então, eu sou uma entusiasta muito grande das avaliações, porque eu penso que se a gente ficar preparando atividade, preparando plano de aula, preparando projeto, preparando atividade nova, e tá, não vai, gente. O que vai é saber, eu ensinei isso e o menino não aprendeu. Então, eu tenho que ensinar de novo, de forma diferente, e esse ensinar de novo, de forma diferente, eu consigo ajudá-lo a aprender. Esse que é o propósito, né? É isso, meu povo. Eu peguei a primeira aqui e fui acelerada, né? Porque essa aula é uma aula do passado, porque hoje eu estou viajando de novo. Nós não estamos na nossa casinha, essa aula foi gravada carinhosamente para você. Então, printa aí, me marca lá no Stories, porque eu vou ficar muito feliz de saber que você estava assistindo essa aula e que esta aula foi importante para você, tá bom? Na quarta-feira que vem, nós teremos uma aula sobre dificuldade na escrita, porque várias pessoas estão solicitando da gente uma aula específica. Por que que o menino tem dificuldade de escrever? Por que que ele confunde a letra cursiva com a letra caixa alta? Por que que ele mistura? Por que que ele fica cansado? Por que que ele está dando trabalho e a mãe reclama e a escola reclama, todo mundo reclama? Então, a aula será sobre isso. Dificuldade na escrita. O que fazer? Acho que esse que vai ser o título. Vou até escrever para eu não esquecer. Dificuldade na escrita. O que fazer? Será a nossa aula da quarta-feira que vem, ao vivaço, com as bênçãos de Deus, porque essa aqui eu estou hoje no passado. Deixei gravadinha para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, me marca. Tchau, tchau.